Olá, esse é o Filosofia em Comum, nosso canal de filosofia. Eu sou a Márcia Tiburi, quero dar as boas-vindas a todo mundo que está chegando no canal e vou conversar com vocês hoje sobre discurso de ódio. O que é discurso de ódio? Para que serve o discurso de ódio? E como podemos superar o discurso de ódio? Discurso de ódio é uma formação discursiva ou também uma ação discursiva organizada a partir do ódio com o objetivo de promover e incitar o ódio. Ou seja, é um discurso que tem como objetivo a produção de ódio, a reprodução do ódio e, evidentemente, objetivos relacionados ao poder e à política. O que é o ódio? É importante que a gente comece falando justamente disso. O que é o ódio? O ódio é um afeto, muitas pessoas o consideram um afeto primitivo, um afeto primeiro. Contudo, o ódio não é um afeto inicial, as pessoas não nascem com ódio. O ódio não é algo inevitável em nossas vidas. O ódio, como todos os afetos, assim como o amor, assim como a inveja, assim como o medo, são afetos produzidos. Todos os afetos são produzidos. Isso quer dizer que nós podemos afetar uns aos outros. Podemos provocar amor nas pessoas, podemos provocar ódio nas pessoas, mas podemos sempre provocar, ou seja, podemos afetar. A própria palavra afeto se refere a isso. Afeto não é algo que está lá em estado de substância ou em estado de instância em nós. É algo sempre que acontece, que vem a ser, que advém a partir do momento que nós somos provocados, ou seja, que nós somos afetados ou afetamos outras pessoas. Então, afeto é algo que vem de uma relação, assim como a política. Por isso é importante entender também o nexo que existe entre os afetos e a política. Se vocês se lembrarem de um filósofo chamado Maquiavel, no século XVI, disse que um governante que não pudesse se fazer amar, poderia se fazer temer. Ou seja, ele dizia que o medo era o motor da política e era um mecanismo, uma tecnologia de produção do poder. Ora, na nossa época, é o ódio que passou a ser essa tecnologia. É ele que é o combustível dessa tecnologia, é ele que é o método, é ele que orienta tanto a produção discursiva quanto as produções propriamente práticas. Sempre lembrando que quando a gente fala de política e quando a gente fala de vida em geral, nós estamos falando justamente de tecnologias políticas, de atos de fala, tecnologias políticas que manipulam linguagens e assim manipulam formas de pensar e assim também, evidentemente, manipulam as formas de agir das pessoas, de agir não apenas do ponto de vista da fala, mas do ponto de vista político, considerando que tudo isso está unido, que tudo isso funciona ao mesmo tempo. Atos de fala são atos, não são abstrações. E a política é toda construída em cima desses atos. Ora, o discurso de ódio, ele é um ato de fala. Um ato de fala organizado, um ato de fala manipulado. Na história, a gente pode falar que a misoginia é discurso de ódio contra as mulheres. Podemos falar que o racismo é discurso de ódio contra pessoas racializadas. Podemos dizer que o capacitismo é discurso de ódio contra pessoas que são marcadas justamente pelos preconceitos relacionados às discapacidades ou às chamadas deficiências. E, portanto, a nossa sociedade, como sociedade de preconceitos, é uma sociedade que se organiza também em cima dessas falas. E as sociedades democráticas, as sociedades dos direitos humanos, serão aquelas que buscarão combater, lutar e enfrentar esses preconceitos. Enfrentar justamente, portanto, um sistema de opressão organizado em cima desses preconceitos, organizados em cima dessas fontes de ódio que ao mesmo tempo servem
para incitar e produzir cada vez mais ódio. Então, o discurso de ódio, ele é uma tecnologia política importantíssima na nossa época, porque é ele que leva à incrementação, à exacerbação dos preconceitos, que muitas vezes permanecem velados, que quando são flagrados numa sociedade voltada para o bem-estar e voltada para os direitos de todas as pessoas, os direitos fundamentais e os direitos humanos em geral, quando esse discurso de ódio é flagrado numa sociedade, ele é enfrentado com as leis. Mas, numa sociedade fascistizada, o discurso de ódio passa a ser o discurso dominante. Ele é a tendência dominante a qual os indivíduos, muitos indivíduos, aderem. E por isso, nós temos a sensação de uma sociedade dividida entre aqueles que participam de um discurso de ódio, de uma violência que vem justamente dos grupos fascistizados, e outro grupo democrático que luta contra esse discurso de ódio. Uma questão importante para entendermos o discurso de ódio é também o fato de que ele é produzido por setores, por grupos que têm interesse no poder, mas muitos indivíduos aderem a ele. E é estranho, por que será que tantas pessoas aderem ao discurso de ódio? Por um lado, existem os controles mentais, o psicopoder, a lavagem cerebral, de tanto um discurso ser repetido, em função de boatos, de fake news, muitas pessoas também acabam acreditando nas fake news e acabam usando o discurso de ódio, participando desse discurso de ódio, justamente porque foram vítimas de uma peça, de uma farsa, de uma enganação. E passam a produzir e reproduzir discurso de ódio contra aqueles grupos ou contra aqueles indivíduos acerca dos quais elas ouviram, elas receberam alguma informação desorientada, alguma desinformação que tinha justamente como objetivo a produção de mais e mais ódio. Então, o ódio, o discurso de ódio, ele é uma espécie de armadilha. Mas o ódio, por que ele funciona? Por que as pessoas caem nessa armadilha? Essa é uma questão interessante. Por que as pessoas caem nessa armadilha? Porque o ódio é um afeto compensatório. O ódio é um afeto que dá uma sensação muito agradável. As pessoas são capazes de ter uma espécie de satisfação mesmo, de gozo em relação ao ódio. Essa satisfação abissal quando se tem ódio, ela é possível para aquelas pessoas que não têm outras compensações emocionais. Nós tendemos a gostar do amor porque ele nos faz bem. Tendemos a nos satisfazer com tudo aquilo que nos traz algum tipo de compensação. Há pessoas, grupos inteiros, para os quais o ódio é que traz compensação. E por quê? Não existe nenhum outro tipo de satisfação na vida que não seja odiar. Então, é uma questão estrutural, é uma questão que precisa de, muitas vezes, de tratamento psíquico, de tratamento espiritual, sempre precisará de um tratamento ao nível dos pensamentos, das representações mentais e também dos jogos de linguagem nos quais os indivíduos odientos estão inseridos. Ora, a internet, na nossa época, ela providencia novas formações discursivas, porque todos nós estamos envolvidos na internet em grupos que fazem circular afetividades e, portanto, fazem circular também discursos, e essas afetividades circulando junto com os discursos, através dos discursos, são reproduzidas justamente através desses jogos discursivos potencializados, seja no Instagram, seja no Twitter, seja no Facebook, seja em que rede for, porque as redes sociais são redes de socialização, são redes que produzem comunidades discursivas que têm as suas formas próprias de atuação
discursiva. E o ódio pode ser uma forma de atuação discursiva. É importante que a gente entenda também que hoje nós vivemos dois tipos de vida cotidiana. Uma vida cotidiana em nível analógico, a vida de todo dia, com as nossas rotinas corporais, materiais, a vida dos nossos corpos, e, por outro lado, com as nossas famílias, enfim, com o nosso trabalho, com nossos problemas todos. Mas existe também essa outra vida, essa vida virtual, esse cotidiano virtual, no qual nós atuamos, no qual nós somos convidados a atuar em função de uma nova forma de participação comunitária, que implica uma nova forma de participação social e política. E nesse contexto, nós somos muitas vezes capturados, caímos em armadilhas que são produzidas, manipuladas, colocadas justamente para que nossos corpos, para que nossas subjetividades participem muitas vezes de jogos de poder nos quais nós não estaríamos naturalmente interessados. Então, a linguagem, ela funciona através dos afetos. Isso quer dizer que nós somos contagiados pela linguagem diariamente. Para todos nós que vivemos também dentro de atos digitais, que são atos reais que nós praticamos nas nossas vidas cotidianas, a nossa vida cotidiana analógica hoje implica atos digitais nessa segunda vida digital que nós vivemos, nessa vida virtual que nós vivemos diariamente. Considerando isso, nós todos somos potenciais vítimas do discurso de ódio, que é orquestrado, organizado por grupos que têm interesses políticos. Nós conseguimos entender o que é o discurso de ódio e conseguimos entender para que ele serve. Ele serve para o poder, para a reprodução do poder e, sobretudo, evidentemente, dos fascistas. E como podemos, então, nos conscientizar disso? Como podemos enfrentar e combater o discurso de ódio? Precisamos primeiro, evidentemente, entendê-lo e depois precisamos compreender o funcionamento da sua retórica, ou seja, de todo o circuito a partir do qual os discursos de ódio se engrenam uns nos outros, produzindo uma nova lógica, uma lógica na qual o ódio consegue ser hegemônico, como se ele fosse tratado pelas pessoas como algo que está na moda, como algo que é até mesmo melhor do que os discursos de amor, os discursos democráticos, os discursos dos afetos alegres, porque o ódio, se vocês lembrarem de Spinoza, por exemplo, lá no século XVII, o ódio era considerado um afeto triste, por oposição ao amor, que é um afeto alegre. O medo também é um afeto triste. Isso na teoria do Spinoza, lá na Ética que ele escreveu no século XVII. Pois bem, para combater isso, precisamos de consciência, precisamos de enfrentamento aos preconceitos, precisamos de desmascarar sempre que possível, sempre que nós tenhamos a consciência, sempre que a gente perceba, a gente precisa desmascarar esse discurso, mostrar para que ele serve e construir discursos na contramão, até que os discursos alegres, os discursos de alegria política, de otimismo, os discursos de esperança, os discursos democráticos, os discursos de amor, eles sejam possíveis. Mas não será possível se nós não fizermos a crítica desses discursos e ajudarmos as pessoas, umas às outras, a desmontar esse tipo de retórica. Então, vamos à prática do amor, para que os discursos de uma retórica de ódio sejam superados e para que a gente possa construir uma sociedade democrática, uma sociedade que defende os direitos, precisa fazer o discurso da defesa dos direitos fundamentais e dos direitos humanos.